O Brasil venceu o Japão, foi no fim, foi nos acréscimos, o Brasil não começa tão bem no jogo, se reestrutura na partida e consegue a virada, consegue a vitória. E ela acho que mostra muito como o Ancelotti enxerga futebol, como essa seleção pode jogar essa Copa do Mundo. E por mais que o Brasil tenha apresentado vários problemas nesse jogo, eu acho que a forma que o Brasil conseguiu corrigir eles e vencer o jogo é muito interessante e mostra uma evolução desse time e uma boa capacidade de adaptação, né? Eu acho que era um jogo difícil por si só. Eu acho que quem se surpreendeu com a dificuldade que o Brasil ia ter, não tinha assistido os jogos do Japão, não tinha acompanhado tanto, porque esse time japonês é um time muito bom. Tudo bem, talvez o Brasil poderia ter ganhado com mais tranquilidade, tudo bem, poderia, mas não dá pra dizer que ia ser um jogo fácil e ninguém tá tendo jogo fácil por enquanto nesse mata-mata, né? O Brasil vai jogar com a Noruega, que também sofreu bastante com a Costa do Marfim. Então, acho que dá pra gente perceber que essa Copa do Mundo tem muito time bom, com capacidade de equilibrar vários jogos, e o Japão é mais um deles. E vamos para o que foi o início do jogo, que foi o Brasil jogando da maneira que vinha jogando. O Brasil joga aqui com o Matheus Cunha voltando, o Vini vindo da esquerda por dentro, Rainha aqui na amplitude, e os outros jogadores aqui posicionados, né? Enfim, isso eu acho que o Brasil buscou fazer a mesma coisa que vinha fazendo e não deu muito certo. Porque o Japão sabia como o Brasil ia jogar e ele meio que foi forçando o Brasil a ter muita posse de bola, mas sem tanta capacidade de decidir. Primeiro que ele dificilmente deixava algum jogador do Brasil num contra um, e fechava muito bem as linhas de passe nas entrelinhas e nas costas do bloco aqui. Então, o Brasil foi circulando muitas vezes a bola, mas o Japão sempre tinha alguma redundância ali de marcação e ia atrapalhando o jogo do Brasil. Seja na saída de bola do Brasil que não era muito limpa, ou seja no meio para frente que o Brasil não encontrava um passe muito bom. Isso fez com que o Vini tocasse pouco na bola e que o jogador dificilmente tivesse num contra um. Porque, por exemplo, tá vendo a bola aqui tá no Marquinhos. Vamos dizer que ele conseguisse jogar a bola aqui no Ryan. Ryan ia dominar a bola, e a partir do momento que o Ryan dominasse a bola, esse zagueiro aqui ia partir aqui ia ficar 2 para 1. Ah, mas esse jogador? Alguém ia colar nele. E daí você ia ter vários jogadores marcando os jogadores brasileiros. Isso aconteceu quase que o primeiro tempo inteiro e o Brasil não conseguiu progredir muito bem. E aqui fica claro que o Vini um pouco mais por dentro, o 7, o 9, o 8 do Brasil e o 26, né, que são o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha, o Vini e o Ryan, quase não tiveram passes, né? Quanto mais grossa a linha, mais passes teve ali, né? Pode ver que os passes aqui são muito finos, né? Enquanto no Japão, os passes entraram muito melhor aqui por dentro. O Japão ficou mais espaçado também, porque o Japão ficou menos com a bola e tentou mais bolas longas, né? Mas você vê como os passes no Japão entraram muito melhor. E aqui você vê a jogada do gol, né? O Brasil vem tentando um contra-ataque do contra-ataque e vira um contra-ataque do contra-ataque do contra-ataque, né? Porque o Brasil vem com a bola, perde a bola, o Japão vai atacar, daí o Brasil recupera a bola, e nesse momento de transição, né? O Danilo tá aqui com a bola, ele vai passar aqui e vai errar. Mas olha só, o Brasil pegava o Japão um pouco torto aqui, né? Porque o Brasil tava contra-atacando o Japão. Só que daí o Japão consegue recuperar a bola, e daí quem tá torto é o Brasil. Né? O Casemiro aqui vai fazer uma cobertura muito ruim da jogada aqui, e o Sano vai avançando e vai conseguir fazer o gol sozinho. Então, foi uma jogada do Brasil que não funcionou. O Brasil não estava bem preparado para esse pós-perda, para essa recuperação na jogada. Isso é um problema que o Brasil tem tido, e toma um gol assim contra o Marrocos também. Então, o Brasil precisa encaixar um pouco melhor isso, porque esse encaixe ele pode mudar de jogo a jogo também, né? O encaixe de pós-perda não necessariamente é o mesmo em cada jogo. Esse aqui eu acho que foi um lance em que o Casemiro poderia ter voltado um pouquinho mais, encurtado o caminho para cá, para ele cercar a frente da jogada, né? Porque ele salta muito no jogador, e o jogador meio que dá a volta nele. Então, acho que faltou ele ser um pouco mais esperto nessa jogada aqui. Além do que o Brasil tinha vários jogadores em posições, acho que não tão boas ali. Então, o Danilo também errou muito no passe. E daí aqui ele fica na condição, finaliza, até numa finalização difícil para o Sano fazer, mas ele consegue e sai o gol do Japão. Aqui é o segundo tempo e teve uma mudança, né? O Brasil passa a ter os laterais vindo um pouco mais por dentro e os pontas abrindo mais, principalmente o Vini. Isso fez o Vini entrar mais no jogo, o Brasil conseguiu progredir um pouco mais. E mais do que isso, o Casemiro ficou mais aqui na retaguarda junto com os zagueiros, e o Brasil deu um protagonismo, entre aspas, maior para os defensores criar jogadas. Tanto que se você olhar aqui a linha de passe do Japão no segundo tempo, quase nada conecta aqui, né? São os passes só no campo de defesa aqui, e vários jogadores sem quase tocar na bola. Então, o Brasil, ele, com essa mudança, ele consegue ter mais posse de bola, fica com pós-perda melhor e uma retaguarda melhor. Então o Japão quase não tem jogadas no segundo tempo e o Brasil vai ficando mais próximo do gol e vai empurrando o Japão mais para trás. E com o Japão mais empurrado, quem ficava com espaço? Os zagueiros. Esse lance aqui, ó, é 55, é 50, né? 50,52, que são 5 minutos do segundo tempo, né? 45 mais 5. E nessa jogada aqui, você vê muito claro como o Gabriel Magalhães levanta a mão, querendo dizer: olha como eu tô livre e a gente tem que jogar aqui comigo. Eu não vi o que aconteceu no vestiário da seleção brasileira no intervalo, obviamente, mas eu imagino que foi um pedido de vamos empurrar mais o time deles para trás, e com isso os zagueiros vão ter mais posse de bola e as jogadas têm que ir neles para eles criarem a jogada. Então, olha só como ele tem espaço aqui, e olha aqui também. Aqui ele tem um pouco mais de marcação,
mas ele tem um caminho para fazer os cruzamentos que eles estavam fazendo. Então o Brasil passou a fazer mais cruzamentos antecipados que ia nessa faixa do campo, né, daqui para trás. Porque como essa área do campo estava muito bem fechada, os meios e espaços estavam muito fechados, a entrada da área estava muito fechado, o Brasil tinha espaço em toda essa área do campo. Então tinha que aproveitar bem ela. E um dos jeitos de aproveitar é não fazendo a bola entrar por baixo, entrar por cima. Já que o Japão não tem um time tão alto, e tentar os cruzamentos. O Brasil fez 39 cruzamentos no jogo todo e acertou só 10. Você pode achar que é pouco, mas de uma forma ou de outra, o Brasil faz o gol assim. E a tentativa era, nem sempre vai dar certo esses cruzamentos, mas se der certo uma vez, a gente faz o gol. E é isso que o Brasil faz. Faz um gol assim, quase faz um gol em uma outra jogada ali. Então o Brasil gerou chances assim e conseguiu empatar o jogo assim. Então ficava bem claro que os laterais iam apoiar os pontas, né, o Ryan e o Danilo. E quando a jogada estava do lado esquerdo, o lateral do outro lado ficava aqui na cobertura, né? E o ponta entrava na área. Então o Brasil ficava pesando a área com 4 jogadores. Se o ala do Japão não entrasse, eram 4 contra 3. Normalmente ele entrava junto com outro volante, mas aí você gera bastante gente ali para alguém tentar desviar alguma bola e tentar gerar alguma jogada. Isso acontece, o Brasil inclusive faz o gol com o Casemiro, né? Que não era um cara tanto pra entrar na área, mas é que naquela jogada ali fazia sentido. Então, até o Casemiro às vezes entrava na área, ele entra naquela jogada e faz o gol. E esses dois jogadores aqui, tanto o Gabriel Magalhães quanto o Marquinhos, foram muito bem no jogo. Circulando a posse de bola, cuidando de todo esse espaço aqui de cobertura que o Brasil tinha, porque o Casemiro não consegue correr tanto para trás, então eles tinham que fazer isso. E eles correram muito bem, correram muito espaço, né? Foram dois dos jogadores que mais correram na partida. Então tiveram que cobrir muito espaço e foram muito bem nisso. E o Gabriel Magalhães ainda deu assistência pro gol, né? Então, acho que sim, não é um ponto aleatório, assim, de ele ter ido bem. Ele é um jogador muito bom. E o Brasil, nas últimas Copas, né? Acho que em 18, 22 e agora, pode ter alguns problemas em algumas posições, mas a dupla de zaga, normalmente é uma dupla de zaga muito, muito firme, muito boa. E o Brasil, de novo, teve uma boa participação dos zagueiros que ajudaram muito na construção da vitória. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sugiro você seguir aqui o meu canal. Eu sou o Rodrigo Seixas, falo aqui sobre futebol. Esse vídeo é o vídeo que eu faço com parceria no PSQL, que a gente também fala bastante aqui sobre futebol, tenta aprofundar um pouco mais os temas do jogo. E aqui a gente vai para o segundo gol, que é o gol da virada. Eu já vou falar um pouco mais sobre a entrada do Martinelli, mas esse lance aqui é muito curioso, que o Brasil ele pressiona aqui, o Ryan consegue recuperar uma bola aqui já no campo de ataque e acha o Bruno Guimarães num espaço bem fechado, né? Aqui você tem 3, 4 japoneses próximos para tentar roubar a bola e mais 3 aqui no Martinelli. Mas o Brasil, ele tem uma boa leitura dessa jogada. Primeiro que o Bruno Guimarães, ele percebe já desde o começo que o Martinelli tá aqui e ele faz toda uma jogada como se ele fosse finalizar em gol, tanto que esse cara aqui tá fechando o bate dele no gol, né? Esses jogadores aqui também, ó, mas na verdade era um passe, né? E o Gabriel Martinelli fica sempre bem posicionado aqui no vão entre esses dois jogadores, porque se ele vem muito para cá, ele tá muito perto, esse cara pode entrar na frente, se ele tá muito para trás, ele tá fora de um ângulo de passe, de gol, então ele fica bem aqui no meio do caminho. O Martinelli tem uma leitura muito boa de espaço para atacar, e ele recebe e faz o gol. Então, é o gol da virada no momento decisivo do jogo, né, nos acréscimos, que o Bruno Guimarães tem toda a calma e a visão de fazer a jogada certa para o Brasil vencer a partida e classificar. Então, esses foram os times que jogaram na partida. Eu já mostrei algumas dificuldades que o Brasil teve, mas eu acho que uma coisa que o Brasil fez que funcionou muito no jogo foi a entrada do Martinelli. E o que o Martinelli fez quando ele entrou no jogo? Aqui já tinha o Endrick também. Cadê o Endrick? Endrick é o 19. Isso. Aqui. Endrick, Ryan. Tá, era esse o time. O que o Brasil faz no segundo tempo do jogo quando entra o Martinelli? O Brasil passa a defender assim, né? 4-4-2 com o Martinelli fazendo essa cobertura. E depois o Martinelli entra na área para ser mais um jogador de ataque. Mas por que ele escolheu o Martinelli e não, sei lá, o Neymar ou outro jogador? Porque ele queria um jogador que tivesse em posição física, em fôlego, né? Um jogador que consegue correr para frente e correr para trás. O Martinelli é impressionante a capacidade que ele tem para fazer isso. E aí, entrando no jogo, no segundo tempo, ele continua tendo ainda mais. Tem um lance que ele perde, que o Brasil perde a bola mais ou menos aqui. Não lembro exatamente quem do Japão rouba a bola. O jogador do Japão rouba a bola, o Martinelli tá aqui. E ele volta, chega nesse jogador do Japão e faz uma falta aqui, que é numa velocidade absurda. Tem um lance também que ele tá dentro da área e tira uma bola. Então o Martinelli, ele era um cara para dar essa segurança de retaguarda pro Brasil não sofrer contra-ataques contra o Japão, e deu certo. E na hora que o time atacar, vem, sei lá, o Vini pra cá, o Ryan do outro lado, o Endrick fica aqui no meio da defesa, né? Ataca, o Bruno Guimarães ataca, o Casemiro fica mais por aqui, Douglas Santos por aqui, Danilo por aqui, Marquinhos e Gabriel Magalhães aqui na cobertura. E a defesa bem fechada aqui. Mas, com você tendo. Na verdade, o Nakamura vai fechar aqui, o Duan aqui. Não era necessariamente esses jogadores, mas enfim, é mais pela ideia. Então, ele tinha um time que ele conseguia colocar mais um cara que tinha essa noção de vir para cá e às vezes baixar um pouco também e ajudar numa associação para entrar na área. Então, ele entende muito o que o Martinelli é capaz de fazer, o que ele precisava que um jogador fizesse e por isso ele coloca ele em campo. Ah, seria bom o Brasil ter o Neymar em campo? Talvez. O Neymar poderia ser um jogador para jogar aqui. Vou pegar o Neymar aqui, cadê o 10? Neymar. Tira o Martinelli então.
Neymar joga aqui. Neymar provavelmente vai jogar nesse setor aqui do campo, tentando achar passes para outros jogadores aqui. Só que se o Brasil perde a bola, o Neymar não ia ter a velocidade para voltar recompondo. E o Neymar dentro da área aqui para jogar de costas nessas posições, não que ele não seja bom, mas eu acho que o Martinelli é melhor que ele para fazer isso. Então deixar o Neymar muito dentro da área não seria a melhor escolha. E trazer o Neymar para trás numa zona do campo onde tinha muito congestionamento também não parecia ser o caminho. Talvez ele até entrasse numa possível prorrogação, só que daí talvez ele tivesse que tirar o Vini Júnior ou, sei lá, um outro jogador aqui, eu não sei quem ele tiraria, para manter o time com mais presença de área. Talvez o Endrick, mas daí ele tinha mais um cara da área. Então, ele via muito mais os problemas que o jogo trazia e os jogadores que podiam solucionar esse problema. Por isso entra o Martinelli. Em algum outro jogo pode ser que o Martinelli nem seja cogitado de jogar. Então, o Ancelotti olha muito o futebol como eu tenho um problema e eu tenho uma possível solução. Eu vou juntar as duas coisas para ver o que acontece. E é isso que ele faz. Ele não tem, às vezes, um plano de jogo tão claro e fica apostando para esse plano funcionar. Ele não tem problema nenhum de mudar, de pedir sugestão para os jogadores e mudar, enfim. Ele é um treinador que enxerga o futebol dessa forma que dá pra chamar de uma forma simples, mas é o jeito que ele costuma ver os jogos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E aqui no fim do vídeo eu mando algumas sugestões. Eu sou o @seixas.comentarista no Instagram. E lá eu falei sobre o Marrocos, que é uma seleção que mudou muito o estilo de jogo da última Copa para essa. Falo sobre essa questão de posição e função que o Ancelotti enxerga nos times dele. E depois eu falo também aqui sobre o que com o lateral faz, qual a função dele. Aqui é mais sobre pensar que a posição é só um ponto inicial ou uma ideia de alguma coisa, sendo que a função é muito mais do que isso. Então é isso, pode deixar algum comentário aqui sobre a seleção brasileira, algo que você acha interessante. Eu volto na semana que vem com mais algum tema aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!